Shake, 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 shake and shake it out. Ah, já vou colocando aqui também. Olá, boa noite! Eita. E aí, tudo bem com vocês? Deixa eu colocar o tema aqui da obrigação alimentar. Vou fixar. Enquanto o pessoal tá chegando, quero saber de você, de onde que você é? Ó, tô muito feliz, tô muito animada com a jornada da prática em ações de alimentos. E eu tenho muito conteúdo bacana que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje sobre as características da obrigação alimentar. Então me conte aí de onde você é. Preparou aí o seu Petrópolis, Rio de Janeiro, o Dr. Rafael? Preparou aí sua cerveja, seu petisco? Olha, Luiz, de Brasília, Barra Mansa, Rio de Janeiro. Doutora Vivi, tudo bem? Doutora Thaisa. Ó, eu vou ficar só na água, mas você pode estar aí com a sua cervejinha. Ivaiporã, Belo Horizonte, Mogi das Cruzes. Ó, enquanto o pessoal tá entrando, que a gente vai falar a respeito das características da obrigação alimentar, tá? Clica aqui embaixo, você tá vendo aqui um aviãozinho? Clica aqui e convida o pessoal para vir também, tá? Se você clicar e convidar as pessoas, você não vai sair daqui, tá? Minha amiga Renata, Gracileide, Laiane, tô vendo todas vocês aqui, viu? Isso aqui, ó, Vitória, Espírito Santo. Vai me deixando aí de onde que você é. Vocês estão animados? Me conta, vocês estão aí animados pra jornada da prática em ações de alimentos que começa segunda-feira? Ah, enquanto o pessoal vai entrando, deixa eu te contar uma coisa. Tem um presente no final da aula, que é o mapa mental, tá? Dessa aula. Se você quiser receber esse mapa mental, tá lindo, gente. Tá muito lindo. Material exclusivo, excelência em ações de alimentos. Vocês estão me ouvindo bem? Nem perguntei isso pra vocês. Vocês estão me ouvindo bem? It's gonna be alright. Cause play, 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 play. And the shaker's gonna play, play. Shake's gonna shake, shake, shake. Gente, eu não tenho como entrar no YouTube também, né? A Elisa tá me perguntando se tem como colocar lá no YouTube. Não tem, hoje não tem como colocar no YouTube. Por quê? Porque para eu entrar no YouTube eu tenho que entrar em outro aplicativo. Eu não me preparei para isso. E aí, então, por isso que a live hoje é só pelo Instagram, tá bom? Quando eu faço no YouTube, vocês reclamam que eu não tô no Instagram. Quando eu tô no Instagram, vocês reclamam que eu tô no YouTube. Vamos lá, vamos começar? Ó, é o seguinte, quando eu começar aqui a falar com vocês, olha só. Primeiro eu quero agradecer ao Ed, tá? Que fez um material lindo. Olha só que material lindo que o Ed fez. Ed, obrigada, ficou lindo. Eu vou compartilhar aqui com vocês um mapa mental falando a respeito... Ui! Ué, gente, mas aí se eu toco aqui, como é que eu faço pra... Deixa eu tirar o filtro, então. Não, vou colocar esse. Ué, quando eu toque para alterar. Deixa eu ver se eu coloco sem filtro. Ixi, eu acho que não tem essa opção. Ixi, meu pai amado, peraí. Eu tô... Deixa eu ver se eu consigo fazer sem filtro aqui. Eu acho que não tem essa opção. Meu pai amado. Aí é o seguinte... Ah, agora foi. Agora deixa eu ver se eu tocando eu consigo falar com vocês e... Ah, agora foi! Ó, agradecer o Ed que fez esse material lindo. Viu, Ed? Obrigada. Você simplesmente arrasa, sensacional. Boa noite para todo mundo. E eu tenho muita coisa bacana para trazer para vocês aí, então, a respeito dessas características da obrigação alimentar. É muito importante eu falar para você que as características da obrigação alimentar,
elas são... Eu vou desabilitar aqui, tá, gente, os comentários, que é pra não atrapalhar. Não vai atrapalhar vocês. Se você tiver alguma dúvida, aqui tem uma interrogação. Aqui você encaminha para os seus amigos, tá bom? Chama todo mundo. Se você quiser receber esse material, olha só que lindo que tá esse material, ó. Se você quiser receber esse material, todo o mapa mental da aula de hoje, basta você fazer um print e me marcar nos seus stories, ok? Antes de começar a falar, eu vou só ativar o comentário aqui rapidinho, só para vocês me falarem se vocês estão me ouvindo bem, tá? Porque como eu tô de microfone, aí eu não sei se vocês estão me ouvindo bem. Então me ajuda aí, me fala se você tá ouvindo bem, que aí nós vamos passar aí para as características da obrigação alimentar. É muito importante que você preste atenção nessa aula. São várias características da obrigação alimentar. Eu não vou trazer para você todas, porque eu nem teria tempo para isso, certo? Então, obrigada, gente. Vi aí que vocês estão falando que estão ouvindo bem. Eu nem teria tempo para isso, para trazer todas, mas eu vou trazer as do 1707. Combinado? Então, se você quiser, obrigada, doutor Alberto. Obrigada, galera. Vou desativar aqui os comentários. E aí, então, vamos passar para a aula, que a gente tem muito conteúdo para a gente tratar aqui hoje, ok? Eu vou começar, então, falando para vocês a respeito... que é isso que a gente vai trazer aqui na aula. Quais são essas características que a gente vai falar hoje? Personalíssimo, sobre a intransmissibilidade, sobre a empenhorabilidade, sobre a incompensabilidade, imprescritibilidade e irrenunciabilidade. Todas essas características que você está vendo aí, todas essas que você está vendo bem aqui, elas são características que contém lá no 1707, tá? Artigo 1707, que é do nosso Código Civil, certo? Combinado? E aí, olha só para você ver, nós vamos começar a falar então dessa característica da obrigação alimentar, que é o fato dela ser personalíssima, tá? Olha só o que diz o 1707. Pode o credor não exercer, porém lhe é vedado, renunciar o direito a alimentos, sendo respectivo crédito insuscetível de cessão, compensação ou penhora. E olha só, quando a gente fala que a obrigação alimentar ela é personalíssima, a gente quer dizer algumas coisas com ela. Por exemplo, a gente quer dizer que ela é intuito persona, ou seja, ela é para uma pessoa determinada. Quando a gente estipula uma obrigação alimentar, a gente não está falando assim, por exemplo, que você pode pegar esse... quando a gente fala que essa obrigação alimentar ela é personalíssima, a gente está falando que ela é intuito persona em que sentido? Olha só, tá aqui ó, para você ver. Intuito persona. A gente está falando, por exemplo, que ela é para uma pessoa determinada, tá? Então, ela é para uma pessoa determinada. Não é para outras pessoas. Ela está observando aquela pessoa para quem foi pedido, tá certo? Então, quando a gente fala em personalismo, a gente está falando do intuito persona. Outra coisa, essa questão de ser personalíssimo também, ela se aplica tanto para o alimentado quanto para o alimentante. Então, quando você está pedindo, é para aquela determinada pessoa. Quando você está pedindo contra quem, também é contra aquela determinada pessoa, tá bom? Aqui está escrito assim, ó, deriva. Deriva do quê? Aí é sobre isso que eu vou começar a falar para você, então. Aqui, ó, deriva. Uma das questões, então, ela deriva de situação concreta, tá? E também do vínculo familiar. Certo? Essa questão dessa característica personalíssima, da situação concreta e do vínculo familiar. No que diz respeito à situação concreta, nossa senhora, eu vou ter que fechar aqui meu WhatsApp, né? No que tange à situação concreta, a gente tá falando aí, ó, só podem ser reclamados por quem está em estado de necessidade e só é devido por quem tem meios para atendê-los. Então, a gente está querendo dizer o seguinte, que o juiz, ele vai analisar a situação concreta de quem pede e ele também vai analisar a situação concreta de quem vai pagar, né? Eu tô vendo que vocês estão deixando perguntas aqui, ao final eu vou responder as perguntas, tá bom? Então, você vê aí que, né, no quesito também sobre ser personalíssimo, essa característica também deriva da situação concreta, tá? Outra coisa, aqui, deixa eu ver. Ó, finalidade não patrimonial. Então, ó,
A pensão alimentícia, ó, não tem caráter patrimonial, mas a satisfação de uma necessidade essencialmente pessoal, que é justamente isso que eu tô aqui falando pra você, né? Que o juiz, ele vai verificar a situação de quem pede, a situação de quem vai pagar, né? E não tem cunho patrimonial, não é assim, no interesse de passar um patrimônio para alguém, mas de cumprir ali mesmo essa questão dessa necessidade, certo? Tá tudo claro para vocês aí? É lógico que eu não tô vendo, porque eu tirei os comentários, né? Para que você não fique prejudicado aí, tá bom? Mas já eu ativo os comentários e vou ver também as perguntas de vocês, tá? Outra questão também, ou seja, deriva, né, dessa característica personalíssima, essa questão do vínculo familiar. O crédito e a dívida, elas são inseparáveis da pessoa. E em razão do vínculo familiar entre o credor e o devedor. Por quê? Porque a gente pode pedir alimentos para quem? Me conta aí. A gente pode pedir alimentos para quem? E também, quem pode pedir alimentos, né? Então, os ascendentes, os descendentes, os cônjuges, os companheiros e os parentes, né? Então, por isso que também tá aí derivando, tá? Do vínculo familiar, certo? Outra característica, e essa característica que ela é super importante, é essa questão da intransmissibilidade. Porque olha só o que diz o 1707, que você vê aqui do lado, ó. Pode o credor não exercer, porém lhe é vedado renunciar o direito a alimentos, sendo o respectivo crédito insuscetível de cessão, compensação ou penhora. Então, olha só, quando a gente fala da característica da obrigação alimentar, por muito tempo a gente falou sobre a impenhorabilidade, eu tô falando de outra coisa, sobre a intransmissibilidade, certo? E quando a gente fala a respeito dessa questão da intransmissibilidade, a gente tá falando... Quando a gente fala a respeito dessa questão da intransmissibilidade, a gente está falando, por exemplo, você não transmite, né, essa obrigação alimentar, nem esse direito alimentar. Mas, com o novo CPC, o que acontece? Hoje, a gente já tinha, na verdade, também, falando a respeito ali do cônjuge, né? E hoje, a gente tem aí, por isso que tem esse izinho, né, esse inzinho na frente... Porque hoje, olha lá, o 1792, o herdeiro... Não, isso aqui está falando sobre a questão da força da herança. Quando a gente fala a respeito dessa questão do novo Código Civil, a gente está falando que a gente transmite, né, para os herdeiros. Mas olha, deixa eu te falar uma coisa. Existem várias coisas que a gente vai falar aqui, tá? Que você precisa prestar atenção aqui no quesito da intransmissibilidade. Quando eu acabar a intransmissibilidade, eu vou ver a caixinha de perguntas de vocês aqui relacionadas a isso. O que acontece? Existem várias questões que a gente precisa ver. Então, primeiro, trata-se de questões para créditos não pagos, tá? Então, quando a gente vai transmitir isso, né, para os herdeiros, a gente transmite daquela pessoa que já tem uma pensão alimentícia definido, tá? Outra coisa importante de você saber é que ele está limitado à força da herança, tá certo? Ele está limitado à força da herança. Que aí era aquele que eu ia falar aqui para você do 1792, que o herdeiro não responde por encargos superiores à força da herança, incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que escuse demonstrando o valor dos bens herdados. Então, é importante que você entenda que, por exemplo, a pessoa está lá recebendo a pensão alimentícia, certo? Mas aí tem uma coisa. Se a herança não estiver bem, como é que a gente transmite? Porque o herdeiro não vai pagar a dívida, né? O herdeiro não vai pagar a dívida. Tem hora que eu vou ter que dar uma olhadinha aqui no mapa mental aberto, porque como a gente dividiu esse mapa mental, tem hora que eu não sei qual que é o próximo que vai vir aqui, né? Então, olha lá. A gente já colocou isso aqui. Olha lá também. A gente vai transmitir isso para os herdeiros, tá bom? Essa questão da compensação é uma coisa que eu vou te falar. A gente já falou sobre o crédito pré-constituído, então já tem que ter um crédito pré-constituído, tá bom? Para poder, então, transmitir. Então, se a pessoa morreu, você não tinha pedido ainda pensão alimentícia, isso não vai ser transmitido, tá? Então, precisa já ter uma determinação ou judicial ou extrajudicial para você poder transmitir.
por isso que fala sobre crédito pré-constituído, que vai se transmitir para os herdeiros, tá bom? E aí, olha lá, quando a gente fala a respeito de compensação, eu sigo o entendimento do Rolf Madaleno. Por quê? O Rolf, ele fala o seguinte, essa pessoa que vai receber essa pensão alimentícia, ela também é herdeira, né? Porque, inclusive, foi uma das discussões que teve, inclusive o STJ teve que julgar um caso referente a isso. Ela também é herdeira. E aí, então ele fala assim, essa pessoa vai recebendo, e aí no final, então, compensa, né? Deveria se compensar. Porém, não existe essa compensação, tá? Não existe essa compensação. Eu concordo com o Rolf no sentido de que essa pessoa se beneficia 2 vezes, né? E também prejudica o direito da outra pessoa, né? Dos outros herdeiros. Você concorda com isso, sim ou não? E aí, ó, devido aos parentes, né? Para quem que pode requerer isso, né? Os parentes, os cônjuges e companheiros, tá? Os parentes, os cônjuges e os companheiros, ok? Vamos lá. Aí, olha outra coisa aqui, ó. Não cabe prisão quando a gente fala de pensão alimentícia que se transmitiu. Por que não cabe prisão? Olha aí, ó, artigo 23. A obrigação de prestar alimentos transmite-se aos herdeiros do devedor na forma do artigo 1796, né? Então, a gente está transmitindo isso daí. Essa lei, que foi aquela lei que eu te falei, que trata a respeito, então, que já falava a respeito dessa questão de transmitir em relação quando era os alimentos para o cônjuge, né? E aí, olha só o que acontece. Por que não cabe prisão? Porque é na força da herança. Lembra que eu mostrei aqui para vocês, ó, esse mapa mental aqui, ó, limitado à força da herança? Então, como ele é limitado à força da herança, não cabe prisão civil. Entendido? Não cabe prisão civil. Olha lá. Aqui, ó, obrigação de prestar alimentos já constituída, que é isso que eu falei pra vocês, né? A obrigação de prestar alimentos transmitidos aos herdeiros do devedor na forma do 1694. Então, precisa já estar pré-constituída essa obrigação, tá? E, antes de eu passar aqui pra irrenunciabilidade, eu vou ler algumas perguntas que vocês deixaram aqui, tá bom? Meu Deus do céu, eu não vou conseguir achar as perguntas, será? Aqui, ó. Só para dizer, minha parceira maravilhosa, ó, quero dizer para você que está aqui, tá? Que a doutora Kizzy, em parceria comigo, ela vai dar o presente da primeira e da segunda aula da Jornada da Prática em Ações de Alimentos. Então, se você está inscrito na Jornada da Prática em Ações de Alimentos, se você meu Deus, e agora que eu não tiro? Se você está inscrito na Jornada da Prática em Ações de Alimentos, se você quer receber o presente, sabe o que ela vai dar de presente? Aquilo que toda hora vocês ficam pedindo, tá? O que vocês ficam pedindo pra mim? Modelo de petição. Ela vai dar os modelos de petição dela. Pra você que não conhece, a Kizzy do Yuri Petições, ela trabalha só com petição remota. Então, ela que faz todas as petições aí para vários advogados, quando eles querem, né, precisam de alguém pra fazer. Então, ela vai dar aí, tá? O pai da minha irmã é milionário, paga só R$ 1.500 de pensão. Ele entrou com um pedido de revisão com o valor de R$ 12.000. Acha que? Não sei. E agora eu não consigo tirar isso aqui, gente. Ai, meu Deus do céu. Agora eu não consigo tirar. Vocês acreditam nisso? E agora? E agora, como é que eu vou fazer? Essas aqui são as mensagens. Vou deixar assim mesmo, né? Deixa eu ver se eu consigo desativar as perguntas. Ativar as perguntas. Também não consigo. Tá, vamos lá e fica assim mesmo. E eu não posso fazer nada. E vai ficar. Então vamos lá, vamos falar sobre a irrenunciabilidade? Quando a gente fala da irrenunciabilidade, que também está previsto no 1707, está dizendo o seguinte, que os alimentos são irrenunciáveis, certo? E olha lá, ó, você pode, por exemplo, não gozar desse direito, por exemplo, tá? Que tá escrito aqui, ó, existe o exercício do direito aos alimentos,
mas você não gozar. Então, por exemplo, quando você não pede, às vezes você é maior de idade e você pode pedir os alimentos pro seu pai e pra sua mãe, mas você não pede. Então você não tá gozando desse direito, né? E aí, significa que você renunciou a esse direito? Não, porque a gente vai ver outra característica também da obrigação alimentar que você vai ver que tem tudo a ver com essa questão da irrenunciabilidade. Outra coisa, ela é nula, essa renúncia, né, a respeito dos alimentos, ela é nula no que diz respeito a pacto antinupcial. Então você não pode renunciar os alimentos no pacto antinupcial. Você não pode colocar lá assim, ó, eu não quero receber alimentos do fulano se eu me separar, por exemplo. Isso por quê? Porque você não tem como prever, inclusive, como que vão ficar as coisas depois, né? Se você vai ter outros filhos, ou se você vai ter filhos, ou até mesmo outros filhos, né? Se vai ter que parar de trabalhar, se vai ter alguma doença. Então, não é aceito a renúncia, tá? No pacto antinupcial. Também, quando a gente diz a respeito de renunciabilidade, a gente está falando sobre intuito persona. Então, vamos supor, no divórcio, você pode renunciar aos alimentos. Isso já é um entendimento pacífico do STJ, apesar da súmula 379 do STF, que diz que não é possível renunciar aos alimentos, né, quando se trata de cônjuge, né, e companheiros. Mas assim, o que acontece? Não é só quando se trata de cônjuge e companheiro, não, tá? A súmula 379, deixa eu ver se eu tenho ela aqui, que eu vou ler ela aqui pra vocês, tá? É do STF essa súmula. Súmula 379, nem sei se tem nesse material, mas lá no material, vocês receberam o material da apostila da aula de hoje? Vocês receberam? Olha lá o que diz a súmula 379, ó. No acordo de desquite, que é justamente esse que eu tô falando pra vocês, né? Não se admite renúncia aos alimentos que poderão ser pleiteados ulteriormente, verificados os pressupostos legais. E o STJ, ele já é um entendimento dele que pode sim. Então, no divórcio, e também na dissolução de união estável, por isso que eu falei que não era só cônjuge, né? E também na dissolução de união estável, você pode renunciar aos alimentos e você não pode pedir isso ulteriormente se você fizer essa renúncia, tá bom? E essa renúncia, ela precisa ser expressa, ok? E ela é direcionada àquela pessoa que falou. Também a renúncia tem a ver com os alimentos futuros, tá? Então, é vedado a renúncia dos alimentos futuros. Inclusive, teve uma decisão, eu não sei se você acompanhou essa decisão, uma decisão muito interessante que o Ministério Público entrou com uma ação porque a mãe teria feito um acordo e abriu mão do valor que ela estava executando de pensão alimentícia. Aí o Ministério Público falou, não, os alimentos são irrenunciáveis. E aí tem essa questão, né? Ele é irrenunciável no que tange, no que diz respeito aos alimentos futuros, tá? Tudo bem até aqui? Eita, peraí que eu vou ter que... Nove, 10. A gente falou sobre esse? Falou. Olha lá. Então, esse aqui é o que a gente estava falando. Olha lá. A renúncia depende da situação, independe da situação econômica do cônjuge. Como assim? Ele pode estar paupérrimo na hora de pedir o divórcio, né? Então, na hora de se divorciar, ele pode estar paupérrimo que ele tem o direito de renunciar. Sabe por quê, gente? Muitas vezes a pessoa, quando ela vai se divorciar, ela não quer vínculo nenhum com aquela outra pessoa. Então, esse direito a renunciar no que diz respeito ao cônjuge, ao companheiro, tem essa peculiaridade, tá? Independe da situação financeira que ele tiver, tá ok? Outra coisa... Ai, consegui. Não vou mais mexer com pergunta, tá, gente? Deixa pra fazer as perguntas depois, que eu vou ativar os comentários, porque tá bem difícil aqui. Outra coisa sobre a irrenunciabilidade. Não impede a reivindicação de pensão previdenciária, porque teve um caso em que houve a renúncia e depois ela pediu o benefício previdenciário, que era a pensão por morte, tá? Dele. E aí ela conseguiu, o STJ falou, não, é isso aí mesmo.
E então não interfere nessa questão, tá? Outra coisa a respeito da irrenunciabilidade é que requer uma declaração de vontade, certo? Olha aí a súmula 379 que eu falei pra vocês, que é a súmula do STF, não se aplica ao STJ, tá? O STJ, ele aceita essa questão da renúncia, ok? E aí, olha aqui, ó, requer declaração de vontade expressa. Se não tiver escrito expressamente que a pessoa quer renunciar àqueles alimentos, então não houve renúncia, tá? Então você precisa de ter, se for acontecer o divórcio e tiver essa questão da renúncia, precisa estar expressamente. Uma coisa que eu até deixei aqui, que foi o artigo 1708, por quê? Porque muita gente fala assim, mas como é que eu faço então para não ter obrigação de pagar alimentos para o ex-cônjuge ou ex-companheiro? Ou ex-companheira, né? Aí eu coloquei aqui que é o 1708, né? Que olha lá, ó, com o casamento, ou união estável ou concubinato do credor, cessa o dever de prestar alimentos, ok? Então, se ele casar de novo, tiver nova união estável, e também tem aí o parágrafo único do 1708 que tem a ver com a indignidade, certo? Olha lá. Ainda sobre a irrenunciabilidade, eu acabei de falar aqui, né, sobre a possibilidade da renúncia, né, do cônjuge e do companheiro. Mamãe. Oi. Foi papai e mamãe. Foi mamãe. Foi papai e papai. Ah, é? Então vai lá pra fora com o papai, vem cá. Não? Fala, oi, gente. Fala tchau. Não. Eu não quero. Tá bom. Então, olha lá. Então, você já viu aí que existe essa possibilidade de renunciar, né, quando se trata de cônjuge e companheiro, tá certo? Isso. Bom, agora a gente vai falar sobre uma outra característica a respeito da atualidade, ou da incompensabilidade. Antes de eu falar a respeito da incompensabilidade, a gente já falou sobre, eu vou ativar os comentários aqui, porque a gente já falou sobre ser personalíssimo, a característica de ser personalíssimo, certo? A gente já falou sobre a intransmissibilidade, a gente já falou sobre a irrenunciabilidade. Aí eu te pergunto, você que tá aí do outro lado, tem alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, o momento é agora, antes de eu passar para os outros, ok? Ficou claro? Você entendeu essa questão da... Oi, Lilian! Oi, Alexandre, obrigada. Vocês entenderam essa questão, então, de ser personalíssimo, de ser irrenunciável, da questão da transmissibilidade, porque ele transmite, né? Você não pode transmitir para outra pessoa. Você não pode falar assim, fulano, você tá precisando aí desse dinheiro, então eu vou transmitir aí para você, né? Você não pode transmitir para outra pessoa, mas ficou claro que quando já existe um crédito pré-definido, você pode então transmitir? Laiane não vale. Laiane maravilhosa. Pode renunciar aos atrasados? Pode renunciar aos atrasados, tá? Inclusive, aconteceu isso num processo que o Ministério Público deu entrada, né? Falando, não, ela não pode abrir mão porque desses que ela estava executando por conta da irrenunciabilidade. Aí os juízes se posicionaram também nesse sentido. Pensão alimentícia pode ser requerido no período gestacional? Quais os pressupostos necessários? Doutor Maurício, a gente está falando sobre características da obrigação alimentar. E pode fazer sim o pedido gestacional, mas em relação a isso tem a ver com alimentos gravídicos, não é o assunto da aula de hoje, tá bom? Não entendi quando você falou que pode renunciar no divórcio e na pensão por morte pode pedir. Ou entendi errado? É isso, Thaís. Que fala, inclusive, a súmula. Quer ver qual que é a súmula que tem? A súmula tá na apostila. Na apostila eu mandei pra vocês com a súmula certinho. E aí, o que acontece? É isso mesmo. Por exemplo, se ela tinha direito... Olha só, ela renunciou aos alimentos. Vamos supor aqui uma situação. Você é casado com alguém, você vai lá e se divorcia. Nesse divórcio, você renuncia os alimentos. Depois, por algum motivo, você volta essa relação, por exemplo, ou então, no caso, ela devia ser desquitada.
né? Ela devia ser desquitada às vezes, não sei. E aí, o que acontece? Ela renunciou aos alimentos e depois que a pessoa morreu, ela pode pedir o benefício previdenciário. Desde que ela tenha o direito, né, gente? Não é assim também, vai pedir aí esse direito só porque o cara morreu. Não, ela devia ter o direito. Súmula 336. Vou até abrir aqui. Isso mesmo, Laiane, obrigada. Do STJ, tá? É isso que diz a súmula 336 mesmo, é isso mesmo. Vocês receberam o material da apostila, gente? Ó, a mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial... A mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido, comprovada a necessidade econômica superveniente, tá? Então é isso mesmo que você entendeu, súmula 336, conforme a doutora Laiane colocou aqui, tá no material, tá lá na apostila, ok? A doutora Mila colocou aqui, recebi o material não. A gente mandou de manhã, hoje. Você vai enviar os slides? Gente, toda essa apresentação aqui que vocês estão vendo, quem está entrando agora, qual que é a condição para eu enviar essa apostila que tá linda? Inclusive, no final eu vou mostrar para vocês só de mapa mental, só, com todos os mapas mentais que eu estou apresentando aqui para você, basta você tirar um print e me marcar nos seus stories, tá? É um presente... Opa, eu desativei os comentários, desculpa. É um presente que eu vou mandar para vocês que me mostrarem que vocês estão assistindo essa aula. Tira um print, me marca lá nos seus comentários, tá bom? E aí, nos seus stories, se for fechado, você precisa me mandar o print de que você fez. Eu não vou aceitar para melhores amigos, tá? Tem que ser na condição pública, ok? E aí você recebe o mapa mental. Tá lindo, no final eu vou mostrar para vocês. Doutora Brenda, seria possível uma notificação extrajudicial antes da propositura da ação de alimentos? Mas em que sentido? Você notifica, mas... Gente, a ação de alimentos ela é importante por quê? Porque é ali que você vai fixar o quanto da pensão alimentícia. Aí você vai notificar a pessoa de que ela tem que pagar quanto. Né? Ou faz um acordo extrajudicial ou homologa. Eu não entendi mesmo. Faz pose pro print. Vou fazer, eu vou voltar aqui. O material já está disponível para quem se inscreveu na Jornada da Prática em Ações de Alimentos, tá? E, inclusive, foi encaminhado várias vezes nos grupos hoje. Quem está falando que não recebeu, vocês estão inscritos na Jornada da Prática em Ações de Alimentos? Quem está inscrito, participa do WhatsApp, foi encaminhado por e-mail, tá? E se você não recebeu no seu e-mail, participa dos grupos do WhatsApp. Pode me mandar mensagem no privado, que eu te mando o link do grupo, tá bom? Pode mandar. Bom, vou desativar aqui, vamos dar continuidade aqui, que já tem 30 minutinhos de aula. Vamos falar sobre a incompensabilidade. Gente, sabe o que quer dizer a incompensabilidade? A incompensabilidade quer dizer o seguinte, que os alimentos não são compensáveis, tá? Já diz o 1707, você não pode compensar os alimentos. O que isso quer dizer, Brenda? Quer dizer que os alimentos, em regra, eles são fixados em natura. Só em natura? Não, pode ter... desculpa, em regra eles são fixados em pecúnia, tá? Desculpa, eu falei em natura, né? Mas é em pecúnia, em dinheiro. Em regra eles são fixados em pecúnia. Mas pode ter uma parte, sim, que se pague em natura, ok? Então a regra é que os alimentos são fixados em pecúnia, mas pode ter alguma parte que eles sejam fixados em natura. Eu não sei. E aí, o que acontece? Uma coisa bem comum, pensa comigo você que pega aí casos no seu escritório, fala aí se não é bem comum, que a pessoa, ela vai e te procura e ela fala assim, eu devo tanto de pensão alimentícia, mas eu tô mandando a feira, eu tô pagando a escola, eu tô não sei o quê, mas na sentença está que ele tinha que depositar X% de salário ou X% de salário mínimo, não é assim? Isso é compensação. E os alimentos, eles são incompensáveis, tá? E aí, o que é importante eu te falar aqui a respeito da incompensabilidade dos alimentos? Que quando essa pessoa faz esse ato de simplesmente ir lá e pagar as coisas em natura, sendo que foi determinado em pecúnia,
Geralmente os juízes entendem que aquilo dali foi feito voluntariamente. Então, por exemplo, ele tem que pagar 30% de salário mínimo. E aí, ao invés dele pagar esses 30%, ele vai lá e faz uma feira de R$300 e entrega. Isso é alimento in natura. Se for determinado ele depositar 30% de salário mínimo, é aquela história. O mal pagador paga 2 vezes, tá ok? O mal pagador paga 2 vezes. Aí, olha só. Por que a gente tem essa característica? Porque os alimentos, ele tem como objetivo assegurar a subsistência do alimentando, tá? Essa a finalidade dos alimentos, né? Assegurar a subsistência do alimentando. Também, a gente precisa pensar aqui se você pode orientar o seu cliente a fazer ou não. Muitas vezes eu recebo essa pergunta. Brenda, meu cliente, sei lá, esses dias eu recebi essa dúvida de um aluno meu que falou que o pai disse que estava pagando diretamente na mão do filho que já completou 16 anos. Aí ele falou assim, ele pode? Também não pode, gente. Por quê? Porque tem que cumprir aquilo que está determinado na ordem judicial. Se ele não concorda com aquilo, se ele quer mudar a forma de pagamento, ele tem que entrar com ação revisional. Então, se não é mais para pagar na conta da genitora, por exemplo, né, que geralmente é o máximo de casos que a maior demanda que a gente tem, né? Geralmente é com as mulheres, né, que fica ali aquela responsabilidade com os filhos. Não que não tenha para os homens também tem. Mas, geralmente são as mulheres que ficam, certo? E aí, o que acontece? Se por um acaso, né, essa pessoa quiser pagar direto na conta ou dar direto pro filho e tal, tudo isso tem que ser mudado, tá bom? E aí, eu até coloquei aqui, ó, nova forma de alimentar, por quê? Por conta dessa questão aqui, ó, da atualidade do Rolf Madaleno, tá? O Rolf diz que, em razão das nossas mudanças sociofamiliar, né? Ou seja, guarda compartilhada, as pessoas têm tido mais essa divisão de responsabilidade, de tarefa, fica às vezes mais dias, né? Não é só mais aquela visita de final de semana. Então, por conta disso, vai mudar, né, essa característica da obrigação alimentar, justamente por conta dessa nova forma. Por quê? Porque olha que a exceção, não é que é uma nova forma, a gente tem essa exceção do 1701, que ó, a pessoa obrigada a suprir alimentos poderá pensionar o alimentando ou dar-lhe hospedagem e sustento sem prejuízo do dever de prestar o necessário à educação quando menor, tá? Então o Rolf, ele fala que esse artigo 1701, ele é uma forma de compensação, né? Então ele diz que vai ser, né, uma nova forma de pagamento, inclusive, da pensão, né? No sentido, já existe, né, gente, que é o pagamento in natura, mas no sentido de que, em razão dessas mudanças sociofamiliares, a gente vai deixar de ter essa obrigação no que tange a obrigação de pagar em dinheiro, né? Então, por exemplo, fica uma semana na casa de um, uma semana na casa do outro. Então, assim, a escola, então, eu vou pagar in natura. O plano de saúde, então, eu vou pagar in natura. E hoje já é muito misto, né? Então, só presta atenção nesse quesito, tá? Sobre essa questão da compensação, tá? Do seu cliente pegar e fazer essa compensação e chegar lá pra você e falar assim, eu recebi essa execução aqui, mas eu tenho pagado, mas aí ele paga do jeito que ele quer, né? Olha só, a gente tem uma mitigação, tá? Dessa incompensabilidade pelo STJ. Como assim uma mitigação? O STJ, ele entendeu que essa característica da obrigação alimentar, ela não pode ser levada como absoluta, em razão aqui, ó, do 1884, tá? Por quê? Como assim? Porque diz o seguinte, ó, aquele que, sem justa causa, se enriquecer a custos de outrem, será obrigado a restituir indevidamente ao ferido, feita a atualização dos valores monetários. Então, assim, nesse caso em concreto, o devedor da pensão alimentícia, ele pagava
a questão do condomínio, IPTU, essas coisas, né, relativas ao que a pensão alimentícia era destinada para ser feito. E aí, depois houve uma execução, né, contra ele. Ele, não, peraí, mas olha aqui, eu paguei essas questões aqui. Então, houve essa mitigação baseada no 884, tá? Para que você, então, tenha essa visão aí, ó. Pulo do gato. Pulo do gato, esse material aqui, inclusive, é da Excelência em Ações de Alimentos, tá? No meu treinamento. E aí eu trago essas questões de dica de excelência, pulo do gato e tal. Ó, o direito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e que se vencerem no curso do processo. Por que eu tô te falando isso? Por que eu tô te falando isso aqui, do pulo do gato? Porque é o seguinte, a gente não acabou de falar que não compensa, né, os alimentos, e eu acabei de trazer aqui, inclusive para você, essa questão do 884, que poderia ser uma mitigação dessa característica da obrigação alimentar. Então, em razão disso aqui que você tá vendo aí, ó, dessa súmula 309, isso aqui é se você for responder, tá? Não oriente, eu já coloquei aqui, ó, não orientar o cliente a fazer isso, tá? Você não vai orientar o seu cliente a fazer a compensação. Ele, mas eu não quero pagar assim, eu quero pagar in natura, então entra com o revisional e muda a forma de pagamento, tá? Porque se você fizer isso, corre o sério risco. Brenda, mas não tem a mitigação? Tem, mas como é que você vai saber que o juiz, ele vai definir por essa mitigação? Como é que você vai saber, por exemplo, que o seu processo vai subir para o STJ? Não tem como você saber disso. Então, você não vai orientar o seu cliente a fazer isso, certo? Agora, se por um acaso chegou um cliente para você e falou, olha, eu não sabia, não é assim que eles fazem? Eu não sabia, mas eu fiz isso. Eu comecei a pagar, né, os alimentos in natura, sendo que eles estavam determinados em pecúnia. Aí você vai pegar e vai falar o seguinte, ó. Súmula 309, né? Como o débito alimentar autoriza a prisão civil do alimentante só nas três últimas, o Rolf Madaleno, isso é uma tese do Rolf, ele diz que só não se compensa os alimentos atuais, tá? Isso daí, por isso que eu coloquei esse pulo do gato aí da súmula 309, por conta dessa questão do Rolf. Então, se você pegar alguém que compensou, você vai usar o 884, né, da vedação do enriquecimento sem causa, e você também vai usar essa questão de que, assim, só não se compensa esses alimentos urgentes, né, esses alimentos dessas três últimas prestações. O resto, o que foi passado, você poderia compensar. Então, fica aí essa dica, ok? Eu vou abrir aqui para vocês, para ver se vocês têm alguma dúvida relacionada a essa questão. A Mila colocou aqui, eu me inscrevi na jornada. Mila, você está em algum grupo da jornada? Lembrando que para você receber esse material aqui, tá? Que tá lindo, inclusive, né? Eu vou mostrar para vocês já ele completo, porque você não vai receber nesse molde, você vai receber ele inteiro, ok? Para você receber, tira um print e me marca lá nos seus stories, combinado? Alguma dúvida, gente, relacionada a isso? Ou eu posso... Tô em grupo sim. Então, Mila, fica atenta que tá lá no grupo, tá bom? E quando acabar aqui também eu vou mandar novamente, certo? Gente, tem gente que tá mandando aqui dúvida nessa caixinha de pergunta. Só que tem um problema, eu não consigo mostrar porque senão ele é irrenunciável, o valor em atraso. O valor em atraso, doutora Daniele, como eu falei a respeito dos alimentos, né? Se entende que pode renunciar sim, tá? O que está atrasado. Inclusive tem decisão da STJ nesse sentido. A ação de alimentos sempre deverá ser de 10%? Doutora Sandrinha perguntou aqui. Gente, não existe esse percentual de 10% não. E quando os pais não chegam a acordo na escola in natura, na sentença? Que veio essa pergunta aqui que eu só não vou mostrar aqui pra vocês, tá? E quando os pais, da doutora Tabata, quando os pais não entram em acordo, aí você tem que ver... Ó, o Cristiano Chaves de Farias, que é meu mentor, tá? Em Direito de Família,
ele diz o seguinte, que essa questão de escolher escola, por exemplo, não se trataria de guarda, mas sim também do exercício do poder familiar. E que se um deles não concordar com a escola, por exemplo, mesmo tendo guarda unilateral, podia questionar na justiça. Tá? Ó, pra quem não se inscreveu na jornada, o Gibson tá lembrando aqui, ó. Pra quem não se inscreveu na jornada da prática em ações de alimentos, o link da inscrição da jornada está na biografia, ok? Tem um caso onde o pai paga in natura e foi executado. O que deve fazer? Pois, se compensar, ele não deve nada. E sim, tem crédito. Não, ele não vai ter crédito. Porque o que excede, entende-se que ele fez de maneira voluntária, tá? Mas se eu fosse, por exemplo, o advogado dessa outra parte, eu iria justificar nessas duas questões que eu falei aqui pra você. Na tese do Rolf Madaleno, que diz que só não se compensa os alimentos atuais, né? E os alimentos atuais pela súmula 309 são as 3 últimas prestações. Então, se ele pagava in natura pra trás e eu fosse advogada dele, o que eu faria? Eu argumentaria isso, né? A tese do Rolf. E essa questão também de você poder compensar os alimentos que não são atuais, né? Mas, se eu sou advogada da outra parte, que eu entrei com... E cuidado, porque se essa pessoa pagava in natura e a pessoa deu entrada com pedido de execução e depois, ao final, foi comprovado, aí a gente tem o artigo 884 que eu coloquei aqui para vocês do Código Civil, que fala a respeito da vedação do enriquecimento sem causa. A pessoa pode tomar uma litigância de má-fé. Pode tomar. Inclusive o advogado junto, né? Então, toma cuidado com isso aí. Mas eu argumentaria, se eu fosse advogada da outra pessoa, que os alimentos são incompensáveis, né? Que existe essa característica da incompensabilidade, que o que ele pagou foram coisas voluntárias, mas que o valor devido ele não pagou, tá? Era o que eu me manifestaria. Uma vez que o imóvel é próprio, como fica a questão do pagamento do condomínio? Entra na planilha? No meu entender, se a criança mora com essa pessoa, no meu entender, sim. Ela não tá usufruindo. Então, entra no condomínio. Mas, ó, pra quem se inscrever na Jornada da Prática em Ações de Alimentos, em gratidão, eu mandei o meu modelo de planilha de gastos e também mandei uma aula te ensinando como preencher essa planilha. E aí eu falo de gastos, como por exemplo do condomínio, que ele tem que ser dividido pelo número de pessoas que moram na casa. E gastos próprios daquela criança, como por exemplo, escola, babá, plano de saúde, coisas que só ela tem benefício com aquilo, é integral. Tá? Então, dá uma olhadinha lá. Se você não recebeu esse e-mail, me sinaliza também, tá bom? Brenda, mas quando for in natura, por exemplo, o valor da escola, ideal que se coloque que seja o mesmo patamar do que a criança estiver no momento, né? Senão o pai coloca numa mais em conta, certo? Certo, doutora Lilian, eu também sempre tomo esse cuidado de que quando vai colocar essa questão do pagamento da escola in natura, que tem que ser no padrão da escola que estuda atualmente. Inclusive, eu coloco até, geralmente, isso. Brenda, tem a pergunta do doutor Alessandro ali em cima sobre a notificação extrajudicial. Eu já falei. Eu falei a respeito dessa notificação extrajudicial. Eu falei que eu não consigo visualizar fazer uma notificação extrajudicial antes da propositura de uma ação de alimentos. Por quê? Porque é a ação de alimentos que vai fixar quanto que aquela pessoa deve. Como é que você vai notificar uma pessoa extrajudicialmente de um valor que nem foi determinado ainda, entendeu? Ou você vai fazer isso através de um acordo judicial ou extrajudicial, ou então você tem que ingressar com a ação de alimentos. O que eu faço, geralmente, é mandar um convite para essa pessoa para ir no meu escritório para a gente tentar fazer um acordo, tá? Quando o imóvel é próprio, pode ser cobrado condomínio? Eu entendo que sim, doutora Isabela. Sou sua aluna, sou sua fã. Doutora Luciana, maravilhosa! A doutora Isabela falou que recebeu e assistiu a aula. Minha internet está muito ruim. Esse vídeo vai ficar disponível depois? Vai ficar disponível. Todas essas aulas da jornada vão ficar disponíveis no gratuito, né? Ou seja, de maneira pública, até o fim da jornada, tá? Que é até o dia 9/11.
Ótimas observações, doutora. Obrigada, doutora Andréia. Até para a notificação não tem força de sentença. Pois é, a execução continua sendo no inadimplemento das 3 últimas prestações, não seria uma? Não, doutora Priscila. Ali a súmula 309 está falando sobre o que é considerado débito atual, tá? Mas você pode fazer execução a partir da primeira. Mas compreende débito atual no quesito de urgência, né? Porque, olha, para prisão, gente, não basta que não basta que a pessoa esteja atrasada com a pensão alimentícia. Tem que ter a questão da atualidade do débito, né? E da urgência, né, de se receber esse débito. Então, é só isso, mas você pode cobrar desde a primeira, tá? O que eu tô dizendo é que não se compensa débito atual. Para o Rolf Madaleno, só o débito atual que não se compensa. Os passados se compensam. E aí eu coloquei a súmula 309 que diz o que é, tá, o débito atual, ok? É possível julgamento antecipado da alienação de alimentos? Em que sentido? É possível, se não tiver outro tipo de prova a produzir, é possível. Também no caso de revelia. Doutora Alessandra falando que tá adorando, que receberam. Oi, doutora Kelly, tô vendo. Não acredito ser possível julgamento antecipado, tem a ver com contraditório. Tem a ver, mas se for revel, tem. E o julgamento antecipado não quer dizer que a pessoa não teve direito à contestação. Inclusive, a revelia nas ações de alimentos, ela tem essa característica, tá? Por ser direito indisponível, o Cristiano Chaves de Farias, ele entende que não faz presunção de veracidade dos fatos, ok? Gostaria de receber essa planilha se possível. Doutora, tem que se cadastrar, tem que se inscrever na Jornada da Prática em Ações de Alimentos. Aí você recebe um e-mail com a planilha e a aula. Doutora Tereza, maravilhosa! Tô vendo você aqui. Doutora Silvana, todos os meus alunos de excelência em ações de alimentos. Com todo respeito e admiração do mundo, você é linda. Obrigada, doutor João Henrique. Doutora Alessandra, confere o seu e-mail. A planilha e a aula são enviados logo após o cadastro na jornada. É verdade. Bom, vamos lá voltar? Eu vou desabilitar os comentários aqui, mas eu volto. Vocês estão vendo que eu volto, né? Gente, tô amando ver vocês aqui, Excelência em Ações de Alimentos, me dando essa força, esse suporte, esse apoio em plena sexta-feira. Eu só quero dizer que é o seguinte, ó. O sucesso, tá? 80% do sucesso está em comparecer. E vocês já compareceram. Então, o resto, né? Tá só em você adquirir aqui o conhecimento e você aplicar. Enquanto sexta-feira à noite, pleno feriado, né, para muita gente, aqui em Brasília é feriado, aí é feriado também, as pessoas não estão aqui com esse material gratuito sendo disponibilizado, tá? Tudo isso aqui, quem é Excelência em Ações de Alimentos sabe que faz parte do treinamento Excelência em Ações de Alimentos. Deixa eu ver aqui qual que eu tô. Opa. Tô nesse aqui também. Vamos ver aqui agora a próxima característica que tem a ver com a imprescritibilidade, tá? Os alimentos, eles são imprescritíveis, tá? Esse direito da obrigação, dessa questão da obrigação alimentar, eles são imprescritíveis. O que quer dizer que você pode pedir a qualquer tempo. E aí, aqui, ó, pode ser exercido a qualquer tempo. A falta do exercício não extingue o direito, tá? Então, você não exerceu, você não fez essa solicitação dos alimentos, não extingue o direito de você requerer, tá bom? Outra coisa é a questão da intermitência. Ixi, essa súmula 309 veio aqui de novo. Por um erro. Mas a intermitência quer dizer o quê? A intermitência quer dizer que sempre que você precisar, ela se renova. Então, por exemplo, sempre que mudar, tá? O binômio necessidade e possibilidade, ela se renova. Então, você era criança, você tinha necessidade presumida, você pediu os alimentos, e aí, então, você tinha os genitores pagando os alimentos para você, certo? Aí, depois você ficou maior de idade, passou lá na faculdade, começou a ganhar seu dinheiro e tal. Beleza, parou de receber os alimentos, certo? Aí, o que acontece? Você ficou doente. Pegou uma doença, não era concursado, não se programou direito em relação a juntar dinheiro, enfim, às vezes até se programou, mas o que aconteceu? Aconteceu que esse dinheiro acabou. E aí, olha aí, a questão da intermitência.
renovou a questão do binômio necessidade e possibilidade. Então, uma hora você tinha necessidade, outra hora você não tinha mais, outra hora você tinha necessidade, outra hora você não tem mais. Então, isso é a questão da intermitência. E também tem a ver com a possibilidade, né? Que alimentos para maior, né, na maioridade, tem a ver com essa questão, tá? Ó, só para lembrar para vocês que gostam de modelo de planilha, eu falei no início aqui da aula que eu fiz uma parceria com a doutora Kizzy, minha amiga lá do Yuri Expedições, ela trabalha só com peticionamento remoto, e aí o presente da aula 1 e 2, aula 1 e 2, é uma inicial na aula 1 e a contestação na aula 2. Você precisa assistir a aula 1 e 2 da Jornada da Prática em Ciência de Alimentos, que começa no dia 3 de novembro, tá? 3 de novembro, às 9 horas, a aula 1 já está liberada. E aí você vai ficar sabendo como que você faz para acessar. Para você acessar esse material lindo que eu fiz aqui, inclusive vou mostrar para você já ali ele inteiro na tela. Basta você fazer um print, me marcar nos seus stories de maneira pública, que aí eu vou responder ao seu direct, tá bom? E respondendo ao seu direct, vou te mandar aí esse material que você vai ver. Para quem está inscrito na Jornada da Prática em Ciência de Alimentos, recebeu a apostila dessa aula também, tá? Uma apostila lá completa, tudo direitinho. Bom, olha lá, intermitência, então, que é isso que a gente acabou de falar. Vale dizer que é o seguinte, o direito, né, a questão da obrigação alimentar, o direito aos alimentos, ele é imprescritível. Mas existe a prescrição, tá? De 2 anos, 2 anos. E aí tem essa questão aqui, ó, não prescreve o direito, né, de você pedir, pleitear, mas o valor vencido, ele prescreve em 2 anos, tá bom? Olha lá, prescreve em 2 anos a pretensão para haver prestações alimentares a partir da data em que se vencerem, tudo bem? Vale a pena a gente dizer o seguinte, que não prescreve o valor vencido para menor de 18 anos. Por que não? Olha lá, ó, artigo 197 do CPC, não corre a prescrição entre cônjuges na constância da sociedade conjugal, entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar, né? Então, 197, o poder familiar dura até quando? Até os 18 anos, né? E também não corre prescrição, inciso 1 do 198, contra incapazes de que trata o artigo 3º. Então, esse prazo de 2 anos, ele só começa a contar depois dos 18 anos, ok? Vou acabar aqui a impenhorabilidade e abro de novo para os comentários, tá? Então, os alimentos também, eles são impenhoráveis. Então, ó, abrange todo o valor da pensão alimentícia, mesmo que o valor seja elevado. Olha só que interessante isso. É o seguinte, se questionou, vamos supor, o filho do Neymar. Eu adoro dar esse exemplo do filho do Neymar, né? Mas por quê? Porque o Neymar ganha milhões de reais, né, amores? Queria eu ser advogada de Neymar. Quem dera, né, gente, se ele desse essa moral aí pra mim. Mas, enfim. Neymar deve pagar milhões de reais. E aí, a pergunta é, se filho de Neymar tiver uma dívida, pode penhorar esse valor? E a resposta é que não. Por quê? Porque entende-se que esse valor, mesmo que ele seja um valor alto, ele é 100% destinado para as necessidades daquela criança, daquele adolescente ou daquela pessoa que é o credor dos alimentos, tá? Que pode ser uma pessoa maior de idade também, né? Olha lá, impenhorável porque garante a subsistência, né? Ó, admite penhora de salário para pagar a pensão alimentícia. Então, isso aqui é uma coisa muito importante você saber, que os alimentos, né, quando você está devendo, aquilo que tem natureza alimentícia não pode ser penhorado. Mas o salário pode ser penhorado no caso de pensão alimentícia. Então, se você for cobrar uma pensão alimentícia, pode ser penhorado, tá? Tá aí, ó, artigo 529, parágrafo 3º, ó. Sem prejuízo do pagamento dos alimentos vincendos, o débito objetivo da execução pode ser descontado dos rendimentos ou renda do executado de forma parcelada no termo do caput deste artigo, contanto que, somado a parcela devida, né, a vencida e a vincenda, né, ou seja, aqui ainda vai vencer, que ele vai pagar naquele mês, tá, para ser bem clara, porque ele não vai pagar a parcela do que venceu e não vai pagar o que tem que pagar agora. Então, é isso que eu quero dizer pra você, tá? Então, não ultrapasse 50% dos seus ganhos líquidos. E é importante a gente falar isso, que o Rafael Calmon, que é juiz de direito lá no estado do Espírito Santo, ele chama muita atenção pra isso, que é dos seus ganhos
líquidos. Às vezes a pessoa é concursada, mas ela tem uma loja. Às vezes ela é concursada, mas ela tem um bico. Ela toca na noite. Enfim. Então não é só do salário. Minha bateria sinalizou aqui que vai acabar. Deixa eu continuar aqui pra gente poder ir pras dúvidas, tá? Olha lá. Admite penhora para pagar outra pensão alimentícia, que foi isso que eu falei pra vocês. Ué. Admite penhora para pagar outra... também tá aqui, ó, artigo 833, né? Que são impenhoráveis os vencimentos. Enfim, essa questão do 833 aqui era o que eu tava falando para você, que aquele valor que a pessoa recebe e que ele tem natureza de alimentos, ele é impenhorável. Mas para pagar outra pensão alimentícia, ele pode, tá? E outra coisa muito importante para dizer aqui é que o bem de família também não é impenhorável? Não é? Mas olha lá, a impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou em outra natureza, salvo se movido pelo credor de pensão alimentícia, resguardados os direitos sobre o bem do seu coproprietário que com o devedor integre união estável ou conjugal, observadas hipóteses em que ambos responderão pela dívida. Então, o bem de família também, quando você vai executar essa pensão alimentícia, aí a pessoa não pode falar assim, não, mas não pode executar minha casa, vou abrir para os comentários, não, mas não pode executar minha casa porque minha casa é bem de família. Então, não existe isso, tá? Pode penhorar o bem de família. Gente, vou abrir para as dúvidas aqui. Enquanto isso, eu vou abrir aqui o mapa mental. Vou mostrar para vocês o mapa mental que você vai receber, tá? Esse aqui é o mapa mental que você vai receber. Olha só que lindo que ele tá. Tirando um print daqui da aula, me marcando nos seus stories, você vai receber este mapa mental da aula, tá? Nesse formato aqui pra você. Olha lá que lindo. Miga, tô vendo você aqui, eu te falei a respeito Tava falando aqui pro pessoal que o presente da aula 1 e 2 da Jornada da Prática em Ações de Alimentos, que começa no dia 3, é seu. Um modelo de inicial de alimentos e que inclusive eu vi que é para maior idade, né? Que era a filha maior que estava requerendo. E um modelo de contestação. Então, para quem quiser receber, né, esse modelo, vai ter que assistir a aula 1 e a aula 2. Cada aula é um presente. Já tô te antecipando que o presente é esse. Outra coisa, Gibson, você tá aqui. Eu posso contar a nossa surpresa, sim ou não? Será que o Gibson tá aqui? Tila tá aqui? Enquanto isso, eu vou responder aqui. Eu posso contar a nossa surpresa? Nas execuções já se admitem penhora de salário e honorários, principalmente se forem altos. Aquela coisa de subsistência mínima. Sim. Pode ser no Face? Não, no Face não. Tem que ser aqui. O Gibson me autorizou. Contar. A Kizzy colocou aqui. Fiquei curiosa. Gente, é o seguinte. A gente tá muito empolgado com essa jornada da prática em ações de alimentos. Vocês não têm noção. E assim, eu tenho muitas pessoas maravilhosas, né? Como a Kizzy, por exemplo, da Yuri's Petições. Então, se você não conhece, vai lá conhecer depois. Que tá, assim, junto comigo para oferecer o melhor para vocês. E pensando nisso, nós também queremos que você esteja lá dentro. Então, nós vamos sortear 3 vagas na aula ao vivo, tá? Depois eu vou contar pra vocês como é que vai ser. Não, quer dizer, eu já vou contar aqui pra vocês como é que vai ser. É o seguinte, as aulas começam no dia 3 às 9 horas. Aí você vai assistir a aula no dia 3. Se você tiver dúvida, deixa pra mim no comentário lá embaixo. Eu vou responder todas as suas dúvidas. Mas no dia 4, eu vou estar aqui ao vivo, tá? Pra conversar com vocês e tirar as dúvidas relacionadas à primeira aula, certo? Quero vocês aqui comigo. Logo depois da primeira aula, eu vou dar instrução pra você, nessa aula ao vivo, de como que você pode fazer para você participar do sorteio. E aí, a gente vai sortear uma vaga por aula, só que a gente vai sortear essas três aulas, essas 3 vagas que a gente vai sortear.
do treinamento Excelência em Ações de Alimentos, tá? Uma bolsa 100%. São 3 vagas. A gente vai dar as orientações nas sessões de tira dúvida ao vivo aqui, como é que faz para fazer parte desse sorteio. E a gente vai sortear na aula ao vivo do dia 9, tá? Então, no dia 9, a gente vai anunciar como é que vai ser. No dia 9, a gente já vai anunciar os ganhadores. E a gente vai ter aula dia 3, dia 4, sessão tira dúvida aqui. Dia 5 vai ter aula de novo, que é a segunda aula. Dia 6 tem sessão tira dúvida aqui. Dia 7 tem aula de novo, que é a terceira aula. Dia 8 tem sessão tira dúvida aqui. E dia 9 a gente tá ao vivo num super evento onde eu vou te ensinar precificação, tá? E como conquistar cliente para você ganhar dinheiro com essa demanda. Eu estou muito empolgado com a jornada da prática em ações de alimentos, porque eu tenho certeza que você vai sair dessa jornada com um conhecimento muito aprofundado para que você domine a ação de fixação, que é essa ação de alimentos, tá? Doutora Luciana, a planilha, ela é encaminhada quando você se inscreve. A senhora se inscreveu para a jornada da prática em ações de alimentos? Ela vai automaticamente para o e-mail de confirmação. Então, se a senhora se inscreveu, tem que olhar no seu e-mail, lá no spam, tá bom? Porque chegou. Gente, dúvidas a respeito da aula? O que vocês acharam da aula, hein? Vocês gostaram do material, inclusive? Ficou lindo, né? O Ed arrasou. O que vocês acharam do material? Não entendi. As primeiras aulas são gratuitas? Não, doutora Adriana, as 4 aulas são gratuitas. Inclusive, essa aula aqui é uma aula complementar à jornada da prática em ações de alimentos. Ah, deixa eu falar com vocês. Segunda-feira, dia 2, eu vou estar aqui ao vivo com vocês às 20 horas novamente, pra gente falar sobre como despachar com o juiz. E eu vou trazer o método que eu uso lá na Excelência em Ações de Alimentos. Vou te ensinar passo a passo como despachar com o juiz. O que vocês acharam da aula de hoje, hein? A Tereza colocou aqui, maravilhosa, o material ficou lindo. A doutora Gabriele colocou aqui, perfeito, sempre super contribuição. A doutora Thaís colocou que foi maravilhosa. Gente, vocês gostaram mesmo? Tem alguma dúvida? Ficou alguma dúvida a respeito disso? É importante, doutora Elisângela colocou aqui, excelente. Doutora Laiane, perfeito, é um material super lindo, muitas informações importantes e foram passadas de forma clara. Parabéns. Obrigada, viu, amiga? Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não deixa de se inscrever na jornada da prática em ações de alimentos se você não tiver inscrito. Aqui você falou, tu me surpreendeu, está muito lindo o material didático. Foi o Ed fez, ficou maravilhoso, viu? Não quero perder nada, mando tudo. Obrigada, gente. Ó, queremos sorteio da mentoria individual. Ai, essa não dá. Essa, por enquanto, não dá, porque não tem mentoria individual, só pra vocês terem uma noção. Eu não abro mentoria individual desde o ano passado. Eu tenho uma mentoria em grupo que chama Profissional de Referência, tá? E são pouquíssimas vagas e, por isso, só alunos. E eu sei que a doutora Clarissa Leal é aluna. Inclusive, eu abri, viu, doutora Clarissa? Doutora Clarissa, eu abri as vagas, eu mandei no e-mail de vocês e tudo. Teve um processo seletivo para participar, porque são poucas vagas. E fica atento, tá, gente? Que quem for participar do treinamento Excelência em Ações de Alimentos vai poder participar do Profissional de Referência, que é uma mentoria, tá? Uma mentoria em grupo, mais individualizada, e que eu explico melhor em outro momento como que é isso, tá? Vou querer rever, sou iniciante na área. Ó, doutora Alessandra, o que é importante você saber, pode rever. Vai ficar aqui disponível para vocês até o dia 9, tá? No dia 9 tudo sai do ar. Vai ser o último dia, realmente, da questão da jornada. E aí todo esse material, ele fica na comunidade dos alunos, tá? Ah, amiga, obrigada. Não tem como, né, gente? Eu trabalho, esse tipo de coisa aqui eu tô fazendo dentro de casa. Então, quando ela entra aqui, eu tenho que falar com ela mesmo, né? Ó, não esquece, tira o print, me marca, eu vou mandar pra vocês. E eu espero vocês. Vou mandar a apostila lá nos grupos também. Adorei o quadrinho branco no fundo. Ah, pois é, ele acende, mas como eu tô sem luz lá no fundo, aí não tá acendendo. Mas eu também tô apaixonada por ele.
Quem é Dayana, gente? Oi! Ah, tá aqui, Espaço da Beleza Dayana. Oi, Dayana, tudo bem? Cadê o Yoda? O Yoda, ele tá bem ali, ó. Tá bem ali, depois eu mostro pra vocês. Sorri pro print. Oi, doutora Charmila. Gente, ela faz um print bem lindo aí. E aí, foi? Cantou com... Olha, gente, olha só. Dayana, ainda bem que você... Olha lá, ela falando... Ah, eu sei quem é Dayana. Dayana é lá do Maranhão. Ela colocou aqui, cantei com você. Pra quem não sabe, um dia eu fui cantora profissional. Lembro, claro que eu lembro. Você tem até gêmeas, né? Este passado, nem todo mundo sabe. Mas os meus alunos sabem. Por quê? Porque eu canto, né? Acabou! Canta as aulas, vai! Acabou! Acabou! Ó! Beijo pra vocês, muito obrigada. Obrigada, Dayana! Obrigada, viu? Por todos vocês que estiveram aqui comigo em plena sexta-feira, esse horário. Vou mandar pra vocês. E dança árabe. Tem muito tempo que eu não danço, mas eu também amo música árabe. 7 anos que eu fiz dança do ventre. Sou apaixonada. Ó, segunda, então, dia 2, vocês me encontram aqui pra gente falar sobre como despachar com o juiz. Vou mandar o material de novo lá nos grupos, então se você ainda não se inscreveu, a oportunidade agora. Eu vou esperar mais ou menos uns 30, 40 minutinhos, tá? Tereza, minhas alunas vocês são maravilhosas. Laiane, Tereza, Silvana, quem mais que eu vi aqui, gente? Pois, ó, vai ficar aí gravado pra vocês, tá bom? Pra quem falou que tá chegando agora. Beijo pra filhinha de Dayana. Amei a aula. Bruna, ó. Beijo, Bruna. Obrigada, gente. Eu aguardo vocês, dia 2, tá bom? Ah, vou deixar também, ó. Ontem eu deixei, fez super sucesso a caixinha de perguntas. Então, se você tiver alguma dúvida que não seja só relacionada à característica da obrigação alimentar, vai lá nos stories e deixa sua dúvida pra mim, tá bom? Beijo! Acabou!